Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemanda. As considerações de hoje é sobre o filme Mentiras Perigosas, que está disponível na Netflix com a atuação da Camila Mendes, que é uma atriz americana, porém, se vocês não conhecem, ela é brasileira, ela nasceu no Brasil, então vale vocês conferirem essas considerações sobre o filme Mentiras Perigosas. Eu quero ser bem sincera sobre o que eu achei em relação ao filme. Mas antes de tudo, já gostaria de pedir a cada um de vocês que não se esquecessem de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal Kinemanda. Muito obrigada pelo crescimento do canal, pelas inscrições, pelas visualizações. O Ed tá aqui atrás, então vocês já sabem o esquema, não tem problema, vai ter Ed falando, movimentação, mas está tudo certo. Mentiras Perigosas disponível na Netflix, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, então fica aqui comigo. Logo de início já quero avisar vocês o seguinte, eu tenho um carinho muito grande pela Camila Mendes, eu acho ela uma atriz muito carismática, ela é excelente, ela tem um potencial muito grande, porém eu acho que nesse filme ela não conseguiu atingir o seu potencial de atriz. A atuação dela não foi aproveitada da melhor forma possível. Então assim, já quero avisar vocês, eu não gostei do filme, não achei o filme bom, porém, é um filme de sessão da tarde pra baixo, sabe? É um filme que você já sabe tudo o que vai acontecer logo no início, ao começar a assistir esse filme. Mentiras Perigosas não é um filme extraordinário, não é um filme com a melhor história, mas eu quero ser bem sincera com vocês, não é um dos piores filmes que eu já assisti, porém, a Netflix está lançando coisas muito simples e muito comuns, com atores excelentes, porque a bagagem de atores que estão presentes nesse filme é incrível. Não são atores qualquer, são atores conhecidos, com potencial para fazer algo muito melhor, mas você assistindo, você vai percebendo que parece que eles estão contidos e não conseguem sair daquela caixinha de interpretação, parece que não há improviso, não há expressão visual adequado. A transição de tudo que vai acontecendo, os desenvolvimentos das cenas vão sendo complicadas. Você não vai acreditando tanto nessa história, você não engole o que está acontecendo e todo esse contexto das mentiras que são desenvolvidas no filme não são tão convincentes assim. Então, de modo geral, do que se trata o filme Mentiras Perigosas? Esse filme, interpretado pela Camila Mendes, que é a personagem principal, que é a sua personagem chamada Katie, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Eu gostei, o que me atraiu em assistir esse filme foi por conta dela, foi por conta da Camila Mendes. Eu queria assistir um conteúdo diferente de Riverdale, que também não sou tão fã assim, mas gosto da personagem e gosto mais dela como pessoa, no sentido da atriz e do que ela faz, dos seus trabalhos, do que das produções em si que ela participa. Mas esse filme foi uma oportunidade de eu conhecer a Camila Mendes com uma outra interpretação, com outro perfil psicológico. E quando eu comecei a assistir, você vai percebendo que a relação que existe, né? Então aí já vem a sinopse. A relação entre a Camila Mendes, né, a Kate, e o seu namorado, você vai vendo um jovem casal lutando, tentando sobreviver em uma sociedade complicada, né, toda essa situação. Ela abre mão dos seus estudos de medicina para poder investir nos estudos do seu marido. E ela começa a precisar trabalhar e correr atrás da sua vida. A história em si, ela se envolve em relação a uma herança, porque a Camila Mendes, a Kate, ela cuida de um idoso, ela tem um carinho muito grande por ele, tudo com muito cuidado, ela anota todos os medicamentos que são administrados pelo seu cliente, o seu paciente, que é o idoso, ela é cuidadora, e ela tem todo esse cuidado gigantesco nesse trabalho. Tem também um carinho e um amor muito grande, e isso é bem notório ao assistir esse filme, e é uma relação recíproca, né? A gente sente que tanto ela quanto ele são personagens que se gostam e têm um carinho muito grande. E acaba que surge uma herança e ela acaba ficando com a casa que era desse seu paciente. Tudo isso acaba tendo vários mistérios, realmente várias mentiras bem perigosas, e você começa a desconfiar de todos, como se fosse um filme de investigação, sem ser, mas fica interessante nessas partes de saber quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, e até que ponto tudo isso aí vai se desmembrar e vai se resolver. Ou seja, Mentiras Perigosas é um filme com muitos problemas e com poucas soluções de problemas e com
baixas justificativas desses problemas. E o que eu não gostei desse filme foi basicamente a história e a produção desse filme. Porque o desenvolvimento dos perfis psicológicos são até bem interessantes. A Camila Mendes, ela tem um perfil psicológico, um sentido de ser honesta, mas é muito duvidoso, porque em várias partes do filme você percebe que essa honestidade dela é colocada à prova e ela não cumpre com os princípios morais que você entende que ela tem, ou seja, ela não tem. Então, até que ponto esses perfis psicológicos são concretos? Ao momento que você sente que esses personagens vão ser testados, eles já acabam perdendo e deixando de ter a justificativa. O namorado dela, / marido, noivo, é um personagem muito duvidoso, é um personagem que você começa a gostar e ao mesmo tempo a desgostar, e ao mesmo tempo a não entender o que ele está fazendo, você não entende os princípios morais exatamente. Não há tempo de desenvolvimento dos perfis dos personagens que são apresentados. A Camila Mendes, que é a personagem principal, não teve esse cuidado de desenvolver a moralidade dela. Porque ela cuida de um idoso, há todo o cuidado de uma casa e todo o ambiente de um lugar que realmente é rico. E você tem que entender a moralidade dela e até que ponto ela vai ir contra os seus próprios princípios pelo próprio marido. Isso não me convenceu. Ah, mas é o marido dela, é o namorado, é uma pessoa que ela ama, mas existem muitos momentos no filme também. Há momentos no filme que você sente que não existe mais tanto amor assim entre esses dois. Existem uns momentos em que ela coloca assuntos muito dedo na ferida em relação a ela ter deixado de lado o seu sonho para que o sonho dele pudesse ser prevalecido e ele não está correndo atrás e sendo grato por tudo que aquilo estava se desenvolvendo. Muitas dívidas, muitos problemas não tiveram as justificativas e as soluções adequadas, as explicações adequadas. E quando isso acontece, são o que nós chamamos de furo de roteiro. Não faz sentido. E quando não faz sentido a história, você não consegue acreditar e aquilo não te convence, porque é um filme realidade, no sentido de que não é um filme fantasia, não é um filme de ficção científica, é um filme que tem como momento atual. Então, todo aquele ambiente, todo aquele perfil psicológico é próximo do que nós podemos conhecer, dentro do que nós podemos aceitar. E nesse filme de Mentiras Perigosas, ele tinha um potencial muito grande, como vários filmes da Netflix, mas que queima o roteiro, bate na trave. São filmes que poderiam ser excelentes. Outro filme muito parecido com esse, que poderia ter sido muito legal, é um filme que tem na Netflix também, que é de uma barriga de aluguel. É um filme interessante, mas com uma aplicação da história ruim. Nesse filme, Mentiras Perigosas, a mesma coisa. Achei o nome do filme clichê. Tudo bem, Mentiras Perigosas, faz sentido com a história, mas já tem muita coisa perigosa aí, muita coisa na Netflix chamado Mentira, muito perigo. E ficou muito Sessão da Tarde clichêzão e mal feito. Porque tem um clichê que é legal de assistir e vale a pena assistir. Nesse filme de Mentiras Perigosas ficou muito a desejar. A atuação da Camila Mendes ficou meio perdida. Ela tenta, você vê a atuação dela, o olhar dela é muito expressivo, é muito bonita, é uma atriz muito bonita, é uma atriz muito carismática, que consegue ter várias... É uma atriz jovem que vai conseguindo trazer muito potencial em outros filmes, mas nesse filme não chegou nem perto do que eu acredito ser potencial na produção de um filme com a Camila Mendes. Ela ainda vai fazer muita coisa boa aí pela frente, e esse filme não a divulgou e nem a expôs de uma forma positiva aos meus olhos. Não é um filme que vale vocês falarem assim, é um filme horrível, é péssimo. Não é, tem coisa muito pior do que Mentiras Perigosas. Porém, é um filme que foi vendido como algo muito bom e realmente colocando a capa dela, o rosto dela na capa do filme vai atrair muita gente. Mas eu não sei se a história condiz
com o mesmo nível de divulgação desse filme. Quero passar para vocês só alguns pontos que eu achei interessante ao assistir o filme. Os mistérios que vão se desenvolvendo. E a parte mais interessante do filme, que eu acho que poderia ter sido desenvolvido de uma forma muito melhor, foi o testamento que a Katie recebeu. Esse testamento foi interessante porque daí é o que conseguiu manter um suspense e aquela dúvida de tudo aquilo que a gente estava assistindo, e era o que me manteve até o final em saber qual era o mistério que existia por trás dessa herança da casa. Isso foi bem legal, eu curti, e foi um dos pontos que eu digo para vocês que não foi de todo mal. Mas, galera, várias coisas no filme que não faz sentido algum. Vou falar só alguns pontos para não passar spoilers para vocês. Um ponto louco que eu quero falar para vocês. Qual a probabilidade de você encontrar um dinheiro numa casa e essa casa depois ser a sua herança? Galera, é muita viagem. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, assim, que foi muito esquisito e dá uma dificuldade para digerir essa história da forma que eles tentaram aplicar. Todo mundo morre nessa casa. Tem o chefe dela, que era o chefe dela para poder ela ser enviada para poder cuidar dos idosos. Simplesmente aparece na casa, simplesmente morre. Aparece personagens que simplesmente morreram e que só foram citados pelo idoso na casa, que era o tal de jardineiro. Tem uma explicação muito vaga e simplesmente ele tá morto. Ninguém faz nada, ninguém descobre. Galera, cadê a honestidade que teoricamente o filme tenta forçar você a acreditar que ela é honesta? Quem é que em sã consciência vai esconder a morte de uma pessoa? E assim, se ela ficar com essa casa, ela vai ficar com o morto também dentro da casa? O que vai fazer? Ela vai enterrar esse morto? Assim, o filme terminou de uma forma muito louca. Porque ou ela é muito sociopata, pô, como é que pode? As pessoas vão surgindo na casa, as pessoas vão morrendo, as pessoas vão acusando, o outro era o cara que pode provavelmente ter roubado, mas aí tem uma outra, não teve uma linha de tempo digna para me convencer que tudo isso fazia um sentido. Eu acho, vou dar a minha visão, que o filme deveria ter sido preso na parte do testamento e toda a história ter se desenvolvido com o mistério de quem fez esse testamento, como fez, e os suspenses e as verdades serem descobertas ao longo desse desenvolvimento do testamento até a sua aprovação ou não. Surgindo as pessoas, e tem que ter uma explicação de quem são essas pessoas, de uma forma tudo muito louco e vago. As pessoas surgem, as pessoas saem. Assim, uma bela de uma sorte que a Kate teve em receber uma casa logo da pessoa que ela trabalhou e que gostava muito dela, e ela recebeu toda a herança. E toda essa história tem muitos furos e poucas explicações. São só informações jogadas na nossa cara e que você fica totalmente perdido querendo saber. Peraí. Surgiu um morto, vê? Pá! Cadê a explicação? Ah, isso aqui, ó, engole. Aí tá, o cara cai da escada. Como? What? O que aconteceu? E aí vai, pá, na tua cara. Não tem explicação nenhuma. Beleza, apareceu um diamante na casa. Pá, não tem explicação nenhuma. Engole isso. Aí, tranquilo. Ah, você vai ficar com a casa. Mas você não pode ter nenhuma ilegalidade. Galera, assim, Mentiras Perigosas é um bom filme pra você assistir numa sessão da tarde com baixas expectativas. Aí sim, você vai curtir o filme. Mas se você for clicar lá na Netflix, assistir o filme porque você acha que é um filme muito bom, porque tem a Camila Mendes, desculpa, mas você vai se decepcionar miseravelmente. O namorado dela, pra mim, foi até melhor do que ela, porque ele me convenceu e me manteve em suspense até o final. Eu achei ele um dos melhores atores do filme. Atuações interessantes, mas com uma execução bem esquisita. Então é isso. Muito obrigada por vocês assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder a notificação de vídeos novos aqui no canal Kinemando. Galera, o canal tá crescendo. Tô muito feliz pelo carinho, pelo respeito, pelos comentários e sugestões que vocês colocam aqui nos vídeos. Muito obrigada. E ó, eu esqueci, era para colocar para vocês aqui perguntinhas no final. E eu quero deixar aqui uma perguntinha no ar. Qual o pior filme de suspense que vocês já assistiram? Então é isso, um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.